Olá, espero que todos estejam bem e em oração constante para o fim dessa pandemia, para que a gente possa voltar ao convívio normal, né? Não só acadêmico, mas como dentro da própria igreja e até mesmo em relação à própria família. Dando continuidade ao módulo anterior, que nós vimos sobre os três modelos, né? O exclusivista, inclusivista e o modelo teocêntrico, nós vimos que o ponto focal do debate da teologia das religiões gira em torno desses dois axiomas fundamentais, que é a universalidade da vontade salvífica de Deus, essa compreensão que Deus quer salvar toda a humanidade, mas também a necessidade da mediação de Jesus Cristo nessa salvação. Que o modelo exclusivista ele vai se basear nesse segundo axioma, vai desprezar o primeiro. Não vai aceitar que as pessoas nas outras religiões sejam salvas. O pluralismo religioso vai aceitar o primeiro axioma, mas vai desprezar o segundo, quando afirma que é Deus quem salva nas outras religiões e não Jesus Cristo. E que o único que vai atender aos dois axiomas, que é o ponto focal do debate da teologia das religiões hoje, é o inclusivismo religioso, né, que vai explicar e sustentar plausivamente os dois ao mesmo tempo. Lembrando que esse inclusivismo religioso ele foi conferido pelo Concílio Vaticano II. Então, nós temos aí no modelo exclusivista, que é eclesiocêntrico, ou seja, cuja centralidade é a igreja, ele está fundamentado em três afirmativas doutrinárias. Em relação a Jesus Cristo, é o único mediador universal. Em relação à salvação, só acontece por meio da igreja, ou seja, só através da igreja. E então, nesse caso, a missão dos cristãos, anunciar o evangelho em vista à conversão das pessoas ao cristianismo. Ou então em vista à conversão das pessoas ao catolicismo. Não só ao cristianismo, mas ao catolicismo. Então a mediação da salvação se dá unicamente pela igreja. E essa pretensão histórica, né, é conhecida pelo velho axioma extra ecclesia nulla salus, ou seja, fora da igreja não há salvação. A única possibilidade de diálogo que pode haver em relação aos cristãos que estão radicados nessa posição, nesse modelo exclusivista, né, é que os cristãos principiam conhecer melhor as religiões para substituí-las pelo cristianismo, assim como se deu aqui na América Latina em relação às religiões indígenas que aqui existiam, que foram praticamente substituídas pelo cristianismo ibérico, dos países ibéricos. Então, os argumentos contrários a essa posição exclusivista, né, nós temos aí que torna-se contrária ao testemunho apostólico primitivo, ou seja, da igreja dos primeiros tempos, pois opõe-se ao núcleo da pregação de Jesus de um Deus propenso à salvação da humanidade. E que nós temos claramente ali, né, que coube a Paulo evangelizar os gentios, o povo pagão. Sem contar que havia uma aceitação muito maior de Jesus Cristo fora do judaísmo do que propriamente dentro do judaísmo. Tanto é que Jesus Cristo mesmo disse que muitos que estão fora do círculo de Israel, né, que vêm do Oriente e do Ocidente, vão fazer parte do banquete celeste. Então a experiência contemporânea que nós temos é que a experiência de ser salvo por meio de Jesus não fornece base alguma para afirmar que Deus não possa salvar de outra maneira ou que só os cristãos são salvos. Nós temos aí o Concílio Vaticano II que provou a exaustão, a presença das sementes do verbo em outros ambientes não cristãos e que o Espírito Santo sopra sobre esses outros ambientes. O modelo inclusivista, portanto cristocêntrico, foi conferido pelo Concílio Vaticano II, que abandona de vez o exclusivismo religioso. Então, o Concílio Vaticano II vai ultrapassar uma concepção absolutista do cristianismo, ou seja, com esse eclesiocentrismo estreito, e adota uma atitude de respeito e estima para com as outras religiões. A mudança de paradigma se deve à descentralização da igreja, que é a passagem do exclusivismo para o inclusivismo, ou seja, em que a igreja tinha um foco sobre si mesma e passa a ter o foco sobre Jesus Cristo. Essa importante reviravolta, ela está repleta de consequências, não só para a teologia das religiões, mas para a teologia de um modo geral. Porque vai implicar uma radical descentralização da igreja, que passa a ser recentrada no mistério salvífico de Jesus Cristo. O que se considera nesse modelo? Que a salvação ocorre também fora da igreja, mas não fora de Cristo. É importante,
né, nesse modelo inclusivista, observar isso. Mesmo que alcance os não cristãos, essa salvação não deixa de ser alcançada por meio de Cristo. Chega até esses seres humanos mais distanciados pelos muitos caminhos só por Deus conhecidos. Eu gosto muito desse termo, pelos muitos caminhos só por Deus conhecidos, que está ali na Gaudium et Spes 22. E é interessante que nós temos uma obra teológica aí de 5 a 7 volumes da Teologia da Libertação, que estudou a teologia das religiões. Eu estudei exaustivamente esses livros, e o título deles, né, de cada volume vai ter pelos muitos caminhos só por Deus conhecidos, pelos muitos caminhos de Deus. Então, essa salvação ocorre pelos caminhos, ou seja, de uma forma misteriosa. Não adianta a gente querer entender isso aí. Mistério não é para ser entendido ou compreendido, é para ser vivido. Então é preciso que a gente tenha em mente que o Concílio Vaticano II tem um olhar diferenciado daquilo que era a igreja tradicional. Então o inclusivismo corresponde ao cristocentrismo, ou seja, Cristo é o centro da salvação e não a igreja. Então não é mais a igreja que está no centro da salvação, mas Cristo. Ainda sobre esse modelo inclusivista, a reflexão sobre o lugar das religiões no plano da salvação. Aí fala-se da teologia do acabamento, que as religiões são concebidas como preparações evangélicas que se realizam na religião da nova aliança inaugurada por Jesus Cristo. Ou seja, essa teologia do acabamento vai mostrar que as outras religiões são inacabadas, ou seja, estão ali incompletas, e que o cristianismo vai completar com a verdade cristã, ou seja, com toda a verdade salvífica. Então, por isso o termo teologia do acabamento. A opinião de Claude Jeffrey, que da mesma forma com que a igreja nascente não integrava nem substituía as riquezas próprias do povo de Israel, de igual modo também hoje o cristianismo histórico não pode ter a pretensão de integrar e substituir as riquezas autênticas das outras tradições religiosas. Isso mostra claramente que a evangelização ela tem que se dar de forma respeitante aos elementos constitutivos da cultura do outro, da religião do outro. Ou seja, a evangelização ela não visa a conversão à igreja, mas visa a conversão das pessoas à pessoa de Jesus Cristo, que não implica que essas outras religiões vão abrir mão da sua identidade. Então, as opiniões contrárias a esse modelo inclusivista, né, que tem o aval da Igreja Católica. Por que esse aval? Nós temos esse aval ali no próprio Vaticano II. Então, os defensores do paradigma pluralista, que é o terceiro modelo, né, que suplanta esse modelo inclusivista. Então, o inclusivismo não avalia as tradições por si mesmas, mas tem por referência o cristianismo, ou seja, continua acentuando ali o cristianismo como um parâmetro a partir do qual se compara as outras religiões. E pressupõe como caráter único e final Jesus Cristo, ou seja, há dentro desse inclusivismo ainda um exclusivismo. Ao afirmar que Jesus Cristo é quem salva, então ainda se acentua um exclusivismo em relação às outras religiões. Então, afirma a priori a superioridade do cristianismo, única medida em relação às outras religiões. Isso o Vaticano II não afirma, que o cristianismo seja superior, mas esses teólogos acusam que essa teologia inclusivista ela acaba afirmando a superioridade do cristianismo em relação às outras religiões, o que não é bom para o diálogo. O diálogo, que tem principalmente a mesa redonda como o símbolo do diálogo, né, porque todos olham nos olhos em um mesmo nível, no mesmo patamar, ninguém olha para o outro acima dos ombros, né, sobre os ombros, mas olha no mesmo nível, né, tendo o mesmo horizonte para o olhar, né, o cristianismo se mostra superior às outras religiões. Então, a salvação dos não cristãos, ainda na opinião dos que são contrários a esse modelo inclusivista. A ideia da pertença indireta, embora não se pense mais que fora da igreja não há salvação, ou seja, ainda acredita-se que a salvação fora dela não é autônoma, ou seja, não acontece uma salvação autônoma fora da igreja católica, apesar de Jesus Cristo, mas em Jesus Cristo. Então, a salvação participativa da própria salvação da igreja, né, leva
faz com que esse inclusivismo continue sendo, de certo modo, exclusivista. Então, o modelo pluralista, teocêntrico, que é o mais problemático, que trouxe muito problema para os teólogos católicos, principalmente em relação, né, à congregação para a doutrina da fé, e que ainda continua tendo problemas, né, que mostra claramente essa mudança de paradigma do inclusivismo. Nós tivemos do exclusivismo para o inclusivismo promovido pelo Vaticano II, e que antes disso já se promovia essa mudança de paradigma em Henri de Lubac, Yves Congar, Karl Rahner, Hans King, e que depois teve no Vaticano II essa mudança do eclesiocentrismo para o cristocentrismo, né, do exclusivismo para o inclusivismo, e agora nós temos aí aquilo que se chama de revolução copernicana, ou seja, né, as religiões não giram em torno do mistério de Cristo como homem-deus, mas em torno desse sol que é o mistério da realidade última, ou seja, do próprio Deus, e não de Jesus Cristo. Então, essa realidade última do ser humano, seja em qualquer parte, em qualquer religião, é o que vai salvar. Então, essa revolução copernicana, né, que promove essa mudança do eixo sobre o qual gira a salvação, que anteriormente era Jesus Cristo, passa a ser Deus. E esse outro termo aí também que é utilizado, né, de atravessar o Rubicão, né, quer significar o reconhecimento de modo irrevogável do igual significado e do valor das diversas religiões e renunciar a qualquer pretensão não só de exclusividade, mas também de normatividade, ou seja, aquilo que é norma para o cristianismo, que é Jesus Cristo. Norma salvífica para o cristianismo inclusivista, é Jesus Cristo. Então não só se renuncia à exclusividade da salvação, como também que Cristo seja essa norma, que seja o único mediador entre Deus e os homens. Então nós temos esse termo aí, né, atravessar o Rubicão, que é devido a Júlio César. Pelo direito romano era proibido atravessar o rio Rubicão por qualquer oficial romano que estivesse fora do centro do poder ali de Roma, para que as tropas ali não fossem uma ameaça à estabilidade do centro de poder que era Roma. Ou seja, dentro do próprio Império Romano, né, poderia surgir alguém ali, algum líder militar que quisesse derrubar o imperador. E foi o que fez Júlio César. Ele atravessou o rio Rubicão, ou seja, e aí sabia que não tinha mais volta, não tinha como voltar atrás, porque o fato dele ter atravessado, ele já tinha infringido ali a lei do Império, ele tinha que conquistar de vez o centro do poder. Então o termo atravessar o Rubicão vai se referir a isso. E essa imagem, né, também se torna um convite a que todos os cristãos façam um movimento que, exemplo de César, irá lançá-los em um novo terreno, repleto de novas possibilidades e de novas certezas, ou seja, vai lançar essa mudança de paradigma do inclusivismo ao teocentrismo, ao pluralismo, né, o modelo pluralista, é um passo assim, muito grande, né, e que também vai trazer várias possibilidades de salvação, mas também o fato elementar do modelo pluralista, que na história humana a maioria das religiões nasceram e cresceram sem contato algum com o cristianismo. Isso faz com que o caminho fique aberto para esse surgimento desse modelo teocêntrico. John Hick, que é um teólogo protestante, que é o principal defensor do modelo pluralista, ao lado de Paul Kneiter e também de Stanley Jamarta e outros teólogos protestantes, vai afirmar que todas as religiões são manifestações equivalentes em seu valor salvífico e em sua verdade, e que a diversidade religiosa nasce unicamente dos diferentes contextos culturais em que é tematizada e concretizada a experiência do divino. Então a busca universal da divindade, que está presente em todo homem, essa tendência à abertura para Deus, vai ter uma equivalência prévia, né, embora não sejam semelhantes, mas todas as religiões participam em suas diferenças, né, possuem igual valor, e nenhuma delas tem prioridade sobre as outras, nem possui o privilégio de uma revelação divina exclusiva. Mesmo que historicamente nós saibamos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, se encarnou no seio da humanidade, esse modelo pluralista vai desconsiderar isso. Então a oferta de sentido à vida das pessoas. Todas as religiões têm o potencial de estimular
as pessoas a sair de si mesmas à procura da realidade suprema que alimenta amor e compaixão, que é fonte de amor e compaixão. Então vai reconhecer que todas as religiões têm essa capacidade de dar oferta de sentido à vida das pessoas. Qual a visão que os pluralistas têm de Jesus Cristo? Eles vão defender que Cristo seja normativo somente para o cristianismo, ou seja, dentro do âmbito cristão, qualquer cristão não pode abrir mão disso. A fé em Jesus Cristo, que consiste em crer que, como cristão, posso ser salvo por meio dele, mas ele não é o salvador do mundo. Isso defende os pluralistas, ou seja, eu tenho que acreditar em Jesus Cristo, mas eu não posso defender que ele seja o salvador do mundo. Ou seja, Jesus é o caminho para os cristãos, mas a existência de outros caminhos nas outras religiões faz com que ele não seja necessário também para os outros. Isso é algo assim que para nós, né, com toda a lucidez possível, a gente saiba que isso aqui é um passo muito grande que os teólogos pluralistas deram. É impossível você abrir mão que Jesus Cristo seja o único Salvador. Ele mesmo diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então não são palavras nossas, são palavras de Jesus Cristo. Então por isso eu acho que eles deram um passo muito grande, né? Esses teólogos pluralistas, do qual esse Jacques de Pie também, que é um teólogo católico, né? Também teve problema com a Congregação para a Doutrina da Fé. Teve problema seríssimo. Ele é o próprio Paul Knight, o John Haidt também tiveram problema. Duas coisas estão em jogo no modelo pluralista. Em primeiro lugar, a pretensão de se preservar a real diversidade e diferenças entre as religiões. Ou seja, essa diversidade e diferenças que se dá muito mais em termos de cultura do que propriamente pela vontade salvífica, pela vontade de Deus. A necessidade de se ter algo em comum que possibilite transpor o abismo de suas diferenças também é outra coisa que está em jogo. Ou seja, tem que haver algo em comum com que se dialogar com as outras religiões. As críticas ao modelo pluralista. Da parte de Claude Jeffrey, que é um teólogo francês, já falecido, né? Ele vai dizer que esse modelo constitui uma ameaça comprometendo a unidade de Cristo, o qual não é um mediador entre outros. É o acontecimento único e definitivo da entrada de Deus na história. Ou seja, o verbo que se encarna no seio da humanidade. Os pluralistas chegam ao extremo de renunciar à normatividade da única mediação de Jesus Cristo, a fim de professar um teocentrismo indeterminado, vai dizer o Claude Jeffrey. O Michael Malados vai dizer que não levam a sério as religiões. Subestimam as diferenças reais, bem como as contradições entre elas. Buscando uma unidade subjacente, no final das contas, reduz-se a um mínimo denominador comum, como a libertação, o desenvolvimento humano ou a unidade de gênero humano. Ao enxergar as religiões como sistemas comparáveis entre si, excluem todo o compromisso da fé. Então são duas críticas aí muito severas em relação ao modelo exclusivista. Então, a partir desses três modelos, agora nós vamos ver os princípios básicos que regem a teologia das religiões, né? Quais são os princípios a ser observados pela teologia das religiões na sua relação dialógica com as outras religiões. Em primeiro lugar, a singularidade do cristianismo. O que significa isso? Vocês vão se lembrar que eu falei muito sobre isso durante todo o percurso, né, das nossas aulas e tudo, aquilo que só acontece no cristianismo. Nas outras religiões há um movimento do homem para Deus, né, que busca esse Deus, que busca essa verdade absoluta, né? Mas no cristianismo esse Deus vem até nós. Ou seja, no cristianismo há um duplo movimento, do homem para Deus, mas de Deus em relação ao homem. E isso só acontece no cristianismo. Então são coisas que só não se verificam em outras religiões. A encarnação do verbo de Deus no seio da humanidade. Isso se torna uma tarefa difícil, porque imaginar a multiplicidade das vias para Deus sem comprometer a unicidade da mediação de Cristo e sem sacrificar o privilégio único do cristianismo, que só tem sentido em referência a Jesus Cristo. Então, esse primeiro princípio da singularidade do cristianismo. O outro é em relação à fidelidade e identidade cristã.
ou seja, recebemos dos apóstolos, né? Então, mostra claramente a imparcialidade com relação à diversidade das outras religiões. Ou seja, ao reconhecer as religiões não cristãs como possíveis mediações de salvação, a fidelidade à identidade cristã, existe um discernimento crítico a respeito delas. É preciso ter o discernimento. Não dá para aceitar todas de um mesmo nível, colocar todas elas no mesmo patamar. Outro princípio básico também está referido ao núcleo fundamental, que é a base mínima comum e negociável em qualquer religião. São dois princípios básicos que se complementam mutuamente. Em primeiro lugar, não devemos desprezar as outras religiões, tornando-se inaceitável, mesmo ilegítima, qualquer posição teológica que não tenha como ponto de partida a aceitação sincera e cordial de todas as religiões. Sobretudo, a aceitação de sua plena dignidade, sem preconceitos, de forma positiva, valorizando-a tal qual se reclama para a própria religião. Aqui vem o princípio da regra de ouro. Não faça ao outro aquilo que você não gostaria que o outro lhe fizesse. Então, se nós queremos que o cristianismo seja respeitado, é preciso que a gente também respeite as outras religiões. Não podemos absolutizar a nossa religião, ou seja, ao absolutizar uma religião, você vai diminuir as outras em grau de importância. Não é suficiente que não se despreze os outros. Torna-se necessário renunciar à consciência de privilégio, de que nossa religião seja a única e que somos os queridos de Deus, os prediletos, os eleitos. Deve-se fazer justiça à presença salvadora de Deus nas outras religiões, ou seja, as sementes do verbo. Então, esses são princípios básicos ao diálogo. Não significa que dentro da nossa profissão de fé a gente não reconheça a grandeza que tem o cristianismo, né, a importância da mediação de Cristo. Mas no diálogo não podemos nos mostrar superiores às outras religiões. Então, o imperativo do diálogo no mundo plural. O diálogo interreligioso emana como uma imperiosa necessidade de uma realidade inquestionável. Há uma pluralidade de manifestações de Deus no mundo, de expressões do sagrado, bem como de experiências do mistério na história humana. Assim como existem uma multiplicidade de mediações do divino, bem como de caminhos de salvação. Então nós estamos aí, um universo incrível para falar sobre o sagrado. Nós temos a Nova Era, a New Age, temos as outras religiões, as religiões espiritualistas, como as religiões que acreditam na reencarnação, a própria Nova Era, o esoterismo. São várias propostas aí que se colocam com propostas de sentido da vida das pessoas e salvação. As considerações sobre o diálogo interreligioso. Em primeiro lugar, o diálogo deve ser fundado numa atitude positiva frente às outras tradições religiosas e surge como uma novidade na tradição da Igreja Católica. Lembrando a vocês que antes do Vaticano II a Igreja não se propunha a dialogar com as outras religiões. A idade planetária da humanidade dá início a uma civilização mundial. O diálogo interreligioso desponta como um sinal dos tempos. Ou seja, o Vaticano vai promover esse diálogo fazendo juízo positivo das pessoas e elementos constitutivos das religiões não cristãs. Para vocês terem uma ideia disso que nós vamos afirmar aqui, basta vocês lerem Nostra Aetate, que é o documento que fala sobre o diálogo interreligioso, que vocês vão ver a posição clara do Concílio Vaticano II em relação às outras religiões. A consciência dos membros das religiões, de que o que nos une é muito mais importante do que o que nos separa e muitas vezes nos opõe. Ou seja, se dentro do diálogo ecumênico nós temos que o que nos une é Jesus Cristo, o que vai nos unir em relação às outras religiões? Então, as outras religiões vão se unir através de temas, principalmente em torno de temas como a preservação da natureza, em vista da sustentabilidade da vida no planeta, a erradicação da pobreza no mundo, a paz no mundo, sobretudo em relação à questão das religiões, a questão dos direitos humanos. Isso é a consciência que une todos os membros das religiões. São temáticas que todas as religiões se propõem a essas temáticas.
Então, os riscos do diálogo, né, que pode resultar na mudança de convicção inicial e até mesmo chegar à conversão a uma religião distinta, ou mesmo abandono agnóstico ou ateu. Então, esses são os riscos do diálogo, ou seja, há possibilidade no diálogo interreligioso de um budista, por exemplo, se tornar cristão, né? E há essa possibilidade também de um cristão se tornar um budista. A partir do momento que você está conhecendo ali os elementos constitutivos das outras religiões, as riquezas que tem nas outras religiões, pode acontecer isso, né, de alguém se converter a outra religião. Em relação ao cristianismo, a orientação dos cristãos de não abrir mão da sua fé, né, da sua identidade confessional, né, daquilo que professa. Né? E também isso pode acontecer até mesmo o abandono agnóstico ou ateu através do diálogo, do conhecimento das religiões. Então, um primeiro princípio do diálogo é respeitar o outro na sua diferença, ou seja, considerar a alteridade, né? Manifestar interesse por suas convicções, ultrapassar preconceitos e evitar julgamentos ou comparações visando reduzir elementos da religião do outro. Ou seja, no estudo comparativo das religiões eu não posso me mostrar superior. Preservar a própria identidade, ou seja, permanecendo fiel ao seu próprio engajamento de fé e de crença. E lembrando que é uma ilusão imaginar que, para facilitar o diálogo interreligioso, seja necessário pôr a fé entre parênteses ou suspendê-la provisoriamente, o que é chamado, né, de falso-irenismo pelo Concílio Vaticano II. Ou seja, para você manter o diálogo, você vai abrir mão da sua própria fé, da sua própria identidade. Estabelecer um critério ou base comum sobre a qual dialogar, né? Ou seja, sobre o que dialogar. Buscar a unidade na diversidade. Reconhecer o pluralismo na ordem da verdade, ou seja, sem cair no ceticismo ou no relativismo. Estabelecendo a igualdade, o estabelecimento da igualdade entre parceiros, isenta de qualquer tipo de superioridade, de condescendência ou de imperialismo de determinada religião sobre as outras. Duas palavras-chave para o diálogo interreligioso. Em primeiro lugar, a correlacionalidade. Todos os participantes no diálogo expressam suas convicções com total liberdade. As religiões consideram-se iguais no que se refere a direitos, não necessariamente iguais quanto à afirmação da verdade, que se reconhecem e se respeitam em suas diferenças e que as religiões aprendam umas com as outras. Claro, é evidente que nós que somos cristãos, nós temos a verdade salvífica que é Jesus Cristo. Quando se fala na verdade absoluta, essa verdade absoluta se refere a Jesus Cristo e aquilo que foi revelado através de Jesus Cristo. Porque nas outras religiões não se repete. Mas não significa que eles também tenham as suas afirmações de verdade. E é preciso que no diálogo haja essa correlacionalidade, ou seja, eles vão respeitar, né, as minhas verdades de fé e eu também devo respeitar as verdades de fé deles, mesmo que essas verdades de fé não correspondam e não sejam equiparáveis às verdades às quais eu defendo. A questão da responsabilidade global, que é outra coisa que é importante no diálogo interreligioso. Nós vivemos no mesmo planeta, habitamos a mesma casa comum e aquilo que atinge a Amazônia tem a ver com qualquer pessoa em outra parte do mundo. Então, essa responsabilidade global refere-se às respostas por parte das religiões aos graves problemas da humanidade e do planeta. O horizonte do diálogo é a salvação como experiência radical de sentido frente ao sem sentido da morte e à vida sem sentido de muitos seres humanos. Em todas as religiões há uma tensão fecunda entre a consciência de finitude, ou seja, que um dia nós morreremos, e a contingência do ser humano, né, por uma parte, e a aspiração à vida sem fim de outra parte. E liberta de todas as opressões que nos escravizam, né, por outro. Então, tudo isso deve se considerar como a consciência que se tem em qualquer religião de sermos responsáveis uns pelos outros. Principalmente a questão desse momento que é crucial da salvação do planeta. E de tudo que é vida, né? Seja não só a vida humana, como também da própria natureza. O diálogo como intercâmbio de dons. Esse diálogo como intercâmbio de dons, ele é um tema tratado pelo Papa João Paulo II, embora seja um Papa conservador, mas ele também teve a sua abertura ao diálogo, não só ecumênico, como também com as outras religiões. Há de se considerar o encontro que o Papa João Paulo II teve por 2 vezes em Assis,
na Itália, com líderes das religiões mundiais para rezar pela paz no mundo. Então, a fim de conhecermos as outras religiões e seu papel na história da salvação, devemos ter o diálogo como ponto de partida, por meio do qual ouviremos outros crentes e deixaremos que a fé e a vida deles nos interpelem. O diálogo interreligioso não implica só a busca de um fundamento comum, mas também o desafio de compartilhar a própria experiência religiosa, conduzindo naturalmente ao entendimento e enriquecimento recíprocos dentro da esfera religiosa. Já finalizando esse módulo, nós temos como impedimento ao diálogo o fundamentalismo religioso, que mostra um contraste com a vontade de dialogar. E nós temos aí nesse período agora de intenso pluralismo religioso, principalmente sobre a questão do retorno da religião, retorno do sagrado, que se dá a partir da década de 70, o ressurgimento de fanatismos, de integrismos e fundamentalismos, no âmbito próprio do cristianismo, que soa como um escândalo aos olhos de um observador do futuro das religiões no mundo. Além do cristianismo, nós temos ali as alas radicais ali no mundo islâmico, responsável por aterrorizar o mundo inteiro, com atos terroristas, autorizados por líderes religiosos que não têm qualquer compromisso com a fé islâmica. A gente sabe disso, serve-se da religião por motivos políticos. Eles mesmos não vão ali se explodir, se fazendo de homens-bombas e se explodir, mas levam as pessoas com promessas de um paraíso em que aquelas pessoas ali vão ter várias mulheres, vão ter muita riqueza e tudo mais na outra vida, e que leva essas pessoas a se explodir com tantas bombas e destruindo tanta gente. Diversos tipos de violência no mundo muitas vezes surgem de atitudes fundamentalistas. Lembrando aqui mais uma vez o ataque às Torres Gêmeas, que mostra claramente o quão longe pode levar esse fundamentalismo religioso. Fundamentalismo e integrismo não é parte essencial das religiões. Na sua essência, as religiões não levam ao fundamentalismo e ao integrismo. O integrismo é a ideia de tornar tudo uma coisa só. O diálogo surge como alternativa ao fundamentalismo e ao integrismo cultural ou religioso. Ou seja, aquela pretensão que sempre historicamente teve no cristianismo de tornar todos uma só religião, ou seja, uma única civilização cristã. Isso é integrismo. O desafio à teologia das religiões, que cabe à teologia das religiões hoje. E aqui já encerro essa disciplina que a gente teve, a qual sempre é um desafio para mim, porque eu tenho que me submeter a constantes leituras, para sempre inovar, trazer algo de novo e tudo. Mas o desafio que fica para a teologia das religiões, para todos nós católicos que somos abertos ao diálogo, estabelecer o diálogo com as religiões não cristãs, conscientes de que é pela via da cooperação mútua entre as religiões que se combate em seu seio posições extremistas de fundamentalismo religioso intoleráveis nos dias de hoje. Não tem outra alternativa. O fim desses fundamentalismos só através do diálogo. Muito obrigado, até o próximo encontro. Fiquem em paz e que Jesus esteja sempre com vocês.